Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, de onde tudo se provém, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade que nos acompanha e a oportunidade desta aula onde aprendemos e ensinamos. E ao aprender e ao ensinar, corrigimos o nosso rumo, o nosso sentido do progresso, do trabalho e do desenvolvimento. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino de justiça e de bondade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. Tenhamos a humildade e a simplicidade para também perdoarmos ao nosso próximo. Não nos deixes cair em tentação, com o trabalho, o estudo, a prática da caridade e do amor ao próximo, possamos, de forma retilínea, caminhar no sentido da nossa evolução e melhoria espiritual. Graças a Deus e graças a Deus. Carolina, Oi, estou aqui. então vou botar o texto aqui. Bom, Tá, eu prefiro ler pelo meu, tudo bem, não tem problema. Eu fiz igualzinho o que você sempre faz. Eu peguei, copiei tudo bonitinho, questão do livro dos médiuns, copiei também a inspiração e aí já aproveitei, já fiz o meu estudo em relação em cima do texto, perfeito. Eu vou tá bom? colocar aqui para que a gente possa acompanhar a sua leitura, tá bom? Tá bom. Fica à vontade. Questão 218 do livro dos médiuns, que está no capítulo 17, primeira parte, de tema desenvolvimento da mediunidade. Se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium, como renuncia ao canto quem reconhece não ter voz. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor. O recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium. Mas, se não puder, a falta de médiuns, recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. Para estes, a mediunidade constitui um meio de se exprimir, porém, não um meio exclusivo de serem atraídos. Os que nos consagram afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Um pai não abandona um filho porque surdo e cego não o pode ouvir nem ver. Cerca-o ao contrário de toda solicitude. O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio da inspiração. Agora o texto Inspiração do livro Seara dos Médiuns. Em qualquer consideração sobre a mediunidade, não te esquives à inspiração, campo aberto a todos nós e no qual todos podemos construir para o bem, assimilando o pensamento da esfera superior. Não vale fenômeno sem proveito. Um homem que enxergasse num vale de cegos, sem diligenciar qualquer auxílio aos irmãos privados da luz, não passaria de uma lente importante entregue a si mesmo. Aquele que conversasse numa província de mudos, fugindo de prestar-lhes concurso na reconquista da fala, assemelhar-se-ia tão somente a uma discoteca ambulante. Quem se locomovesse à vontade, numa terra de paralíticos, negando-lhes apoio para que readquirissem a herança do movimento, seria para eles uma ave rara e anormal, agindo em forma humana. A pessoa que ouvisse numa ilha de surdos, desertando da cooperação fraterna para que reaprendessem a escutar, seria apenas uma registradora de sons. A criatura que ensinasse lógica e conduta numa colônia de alienados mentais e não procurasse um meio, ainda que simples, de amparar-lhes o retorno à razão,
estaria entre eles como arquivo de máximas inassimiláveis. Não te asseveres incapaz de servir, porque te falta mais ampla incursão no inabitual. Recurso psíquico sem função no bem é igual à inteligência isolada ou ao dinheiro morto, excelentes aglutinantes da vaidade e da sovinice. De toda ocorrência, observa o préstimo. E certos de que o pensamento é onda de força viva, que nos coloca em sintonia com os múltiplos reinos do universo, busquemos a inspiração do bem para o trabalho do bem que nos compete, conscientes de que as maravilhas mediúnicas, sem atividade no bem de todos, podem ser admiráveis motivos a preciosas conversações entre os esbanjadores da palavra. Mas, no fundo, são sempre o exclusivismo de alguém sem utilidade para ninguém. O que eu entendi desse texto foi mais ou menos como um alerta e um incentivo, né? Porque talvez a gente não tenha uma mediunidade ostensiva no momento e, de alguma forma, a gente pode desanimar ou até ficar se questionando o que tem de errado com a gente. E, na verdade, não tem nada de errado. O que acontece é que Deus permite que a gente trabalhe mais amplamente com alguns dons, conforme a nossa necessidade de aprimoramento e reconciliação com a lei de amor e progresso. E a gente tem que confiar nele, né? Porque a gente sabe que ele sempre faz o melhor para todos nós. Aí é que eu coloquei, a mediunidade é sim uma forma de caridade para nós mesmos e para os nossos semelhantes, porque ela nos auxilia a restabelecer o equilíbrio que quebramos, através do amor e do trabalho. Mas não é a única forma que a gente tem para poder, né, se equilibrar novamente. Se a nossa mediunidade ela não se revelar, como diz no texto, a gente tem que manter o bom ânimo, o foco nos estudos e a abertura interior para receber as inspirações, como o texto mesmo diz, né? Que sempre vão vir dos mais altos porque a gente não está desamparado. Não é porque a gente não consegue dar uma comunicação que nenhum espírito, né, está ao nosso lado, ou não se interessa por nós, ou não quer nos ajudar. Então, sempre que a gente precisar de ajuda, o interessante é que a gente faça uma oração, se ligando a Deus, aos bons espíritos, e eles vão vir no nosso auxílio, e se a gente estiver aberto, a gente vai receber as inspirações que a gente precisa. Além disso, a gente tem dons desenvolvidos. A gente pode não ter exatamente o dom da mediunidade, mas a gente sempre tem alguma coisa que a gente sabe que a gente faz muito bem. E a gente pode usar esse dom que a gente tem para servir o nosso próximo, né? E a última coisa que eu coloquei aqui é um alerta mesmo, até para nós que estamos aí iniciando, se a gente conseguir desenvolver algum ou todos os tipos de mediunidade, a gente tem sempre que estar muito certo, assim, muito convicto de que a gente tem que usar isso para o bem e para o amparo de todas as criaturas que a gente tiver no nosso caminho. E é isso. Perfeito, Carolina. Muito bom. E aí, gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Acrescentar alguma coisa ao que a Carolina falou? Diga, Alexandre. Eu acho que esse texto ele é dividido em duas partes, né? Para quem não tem mediunidade, mas todos nós temos intuição, e aqueles que têm algum tipo de mediunidade. Mas é que nem uma vez eu escutei um comentarista falando na Fórmula 1, né? Que a Ferrari era um canhão, mas quem estava atrás controlando não tinha capacidade de controlar esse canhão. E às vezes, emendando, não só isso, né? Às vezes a pessoa tem mediunidade, mas ela se fica se orgulhando de ter, mas não ajuda em nada, não usa ela para o bem, para nada, né? Ela usa, né? Só fica se glorificando, né? Eu tenho, eu vejo, eu escuto e tudo mais. Mas o que você faz com isso? Porque na verdade é emprestada, né? Nessa encarnação você pode ter, como nas outras não, e vice-versa, né? Então, seria um teste, né? Para quem tem mediunidade, seria uma ajuda
para ajudar, para ajudar outras pessoas, né? Ela não está ali de graça, não está ali por acaso, né? Tudo tem uma finalidade, né? É isso que eu acho. Perfeito. Diga, Valmir. Então, eu li o texto e apareceu uma dúvida que eu sempre tive, e aí me disseram lá no ID que quando eu chegasse no Mediúnico 2 vocês iriam me responder. No caso, eu sempre tive algumas, desde criança, sempre tive algumas expressões mediúnicas. E isso trazia sofrimento. E até eu chegar no GEMB, eu fazia tratamento psiquiátrico, né? Não chegou a ser constatado como esquizofrenia, mas ansiedade, pânico, hiperatividade, todas essas coisas que os psiquiatras acham uma criança, e eu passei a adolescência toda com isso. Eu queria, em cima do texto, eu não consegui ainda pegar essa parte. Quando a gente faz o compromisso, eu sei que eu fiz esse compromisso, hoje eu compreendo isso, mas a gente compromissa também uma idade a se despertar mais, e a gente já leu algumas obras que comenta que começa aos 15, 16 anos a aflorar mais essa mediunidade. Mas no meu caso, com 5 anos de idade, já aflorava bastante. Ah, a gente vê vários casos. Verônica, com que idade você começou a sentir algumas coisas diferentes? Eu criança, no começo da adolescência, eu vi espíritos, como eu vejo vocês aqui, mas apavorei de uma forma muito grande, mas tipo 11 anos, 12 anos, mas aí depois desses episódios que eu fiquei muito apavorada, eu não vi mais. Depois só na vida adulta que voltaram algumas coisas. A história de um espírito, Valmir, ela é muito particular, não é? Por que a gente tem a mediunidade? Qual foi a causa, né? Qual é o compromisso? Quais são os espíritos? Porque normalmente o espírito que aparece e nos assusta não são aqueles que nos querem bem, né? O que nós fizemos para eles nas outras encarnações? Eles nos encontraram. Então você vai ver agora no livro, no segundo livro que vocês vão ver, Recordação da Mediunidade, a Ivone com mediunidade aí desde que ela se conhece por gente. Ela já via espíritos e brincava e era obsediada desde criança, né? Desde criança, desde recém-nascida, dias de vida ela já tinha coisas mediúnicas acontecendo com ela, mas ela tinha um compromisso grande, né? A gente vê no Mediúnico 3 pessoas que não tiveram lá, estão nos seus, não sei a idade, mas já são idade adulta, acima de 40 anos, que nunca teve fenômeno nenhum e está demonstrando, nunca teve, ou pelo menos nunca achou que era fenômeno mediúnico, e está dando a sua primeira passividade agora no Mediúnico 3, né? Então a gente percebe que isso varia de espírito para espírito. O que a gente vê normalmente é mais ou menos o que a Verônica falou. Alguns episódios, na adolescência, parece que isso cresce um pouquinho. Às vezes as pessoas conseguem equilibrar isso. Muitas vezes, quando a pessoa entra num estudo mediúnico, isso desaparece, volta agora no mediúnico 2. Mas não tem uma regra. Olha, você está fora da regra, não. Cada espírito tem a sua história, né? E à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai entendendo o porquê dessa história. Porque os espíritos que normalmente aparecem, e às vezes com raiva, né, da criança, do adolescente e tal, eles acabam se comunicando para serem ajudados. E aí a gente compreende por que eles estavam. Entendi. Obrigado. Nada. Diga lá, Alexandre. Alexandre? Alexandre Eu Augusto? esqueci de abaixar a mão. Tinha mais uma pessoa que tinha levantado a mão. Ah, eu não levantei, mas eu só queria complementar o que a
Verônica falou. Eu, na adolescência, eu tinha uma sensibilidade muito grande, só que com o tempo foi sumindo. Pois é, nós vamos Eu, descobrir isso, né, Lenilda? eu tô no espiritismo, eu sei que independente de ter mediunidade ou não, o caminho é esse, e vamos que vamos. Mas que eu assim, sumiu bastante, bastante a sensibilidade. Talvez por não ter me aperfeiçoado, não, mas agora tô indo em frente, vamos ver. Vamos descobrir isso daí, Lenilda. Pessoal, no livro que vocês estão lendo, vocês viram uma pessoa com uma mediunidade, vocês estão vendo uma pessoa com uma mediunidade extraordinária. E olha o que ele fez da vida dele. A mediunidade, ela pode levar um espírito a patamares inimagináveis na sua evolução, mas pode também comprometê-lo muito. Uma coisa é fato, ela jamais será neutra. Ou você usa para o bem, ou naturalmente ela será usada para o mal, inclusive para o mal próprio. São compromissos que nós assumimos, a mediunidade são compromissos que nós assumimos, lembrando que a vida, como está no Evangelho, né, que o Espírito da Verdade deixa claro no capítulo 6, a vida é a prova escolhida. A nossa vida é a prova que nós escolhemos, não é? A vida é a prova escolhida. E se a gente, depois que está com a mediunidade aí fala, não quero essa brincadeira, não quero mais, né? Fica meio complicado. É a mesma coisa que você ir lá, fazer o check-in, né? Pegar a fila, pegar o avião, a hora que ele sobe, que está te levando lá para o Nordeste, você fala, não quero não, quero descer do avião. Você vai descer, mas a hora que chegar no destino, né? Tá ok? Alguma dúvida a mais, gente? Vamos então, que tá todo mundo aí curioso aí para a aula da Verônica, né? Já está só um com quanto tempo? complemento. Oi? Só um complemento, né? Possivelmente todos nós, antes de encarnar, já sabíamos que a gente estaria passando o que estamos passando agora, né? Sendo encaminhados para esse curso e para alguns já trabalhando e outros vão começar a trabalhar, né? Olha, olha, uma vez eu vi uma comunicação que dizia mais ou menos assim: que bom que vocês estão aqui. Nem todos conseguiram chegar e alguns surpreendentemente chegaram. Que bom. Bom para aqueles que surpreendentemente chegaram e ruim para aqueles que não conseguiram, né? Quem está assistindo a aula agora, que bom. Vamos lá, Verônica? Vamos sim. Estão vendo? Não, ainda não. E agora? Agora sim. Já está num teste, acho justo. Começar com Isso. o teste. Né? Ô, gente, boa noite novamente. Nós vamos terminar o capítulo 6. Falta um tantinho só. E a aula de hoje, nós teremos muitas perguntas para vocês raciocinarem. Os temas, eles são muito interligados, um tema puxa o outro e a gente vai buscar abordar tudo. Mas vamos lá terminar os 6. Lembram, Celina? A gente está falando da mediunidade da Celina e agora a gente vai perguntar o seguinte: caso a Celina relaxasse a autoridade moral, estaria em condições de prestar benefícios concretos? Sim ou não? Não. Não. Não, Não. com certeza. Não, Mesmo com toda aquele destaque da mediunidade dela? sim, Sim, mesma mesmo condição. com tudo isso. Exatamente. Isso, nós somos seres humanos em construção, não é para chegar na perfeição relativa. A mediunidade faz parte desse processo. A mediunidade, ela não é estanque. Ela tem que ser construída e melhorada a cada dia. Portanto, Celina, se ela rebaixasse a autoridade moral, ela não teria condições de prestar de forma concreta benefícios.
Libório questionava se estavam num tribunal. Quem me acusa de ter espoliado a minha mãe, lançando-a ao desamparo? Pergunta, essa pergunta em vermelho é dele. Agora eu pergunto a vocês: o capítulo retrata a sessão de julgamento no tribunal? Não. Não, Não. 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 Ok. Por que ele trazia a questão da sua mãe? Por causa das memórias que ele tinha. É Foi culpa, né? colocado as memórias na tela para ele entender o que ele tinha aprontado, né? Não, O que aqui que foi ele... antes da tela. Aqui foi antes da tela. Ah, então não lembro. Culpa, não foi? Eu acho que já era Culpa. consciência Culpa é a culpada. a A consciência consciência culpada. dele. Exatamente. E por que ele acha que ele está numa sessão? Porque ele está muito culpado. A consciência dele o acusa de forma veemente. Não tinha ninguém ali dos trabalhadores materiais ou espirituais apontando dele e falando: tô sabendo o que você fez com a sua mãe logo atrás. Não tinha ninguém fazendo isso, mas a consciência culpada dele o fazia achar que estavam todos ali, estavam numa sessão de julgamento num tribunal. E ele trazia já essa questão de quem me acusa. Ele está meio que auto se defendendo, né? Então, é a consciência dele, ok? Alguém comentou alguma coisa? Deixa eu Então, ver. vou Aqui seguir. no chat. Não, ninguém Não? comentou nada. Não. Tá bom. Libório, ele pergunta: alguém me hipnotiza? Quem me fiscaliza o pensamento? Ninguém está hipnotizando, mas existe um controle da vontade de Eugênia. Ele, ele não vai fazer o que ele quer ali, ele não pode falar o que ele quer. A gente já falou da importância do controle mediúnico, da educação mediúnica para controlar o espírito. Até porque o médium que está dando comunicação é o primeiro a socorrer o espírito. Eugênia, poderá ter dúvida se as palavras proferidas não são delas mesmas? Isso é pergunta, salvo engano do Hilário. Não sofrerá vacilações? Se a dúvida a invadir, Aulus responde: emitiria da sua própria mente positiva, recusa, expulsando o comunicante e anulando preciosa oportunidade de serviço. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A dúvida, neste caso, seria congelante faixa de forças negativas. Vamos trazer, portanto, a gente está falando aqui da Eugênia, no atendimento do Libório, e que se ela começar a ter vacilação, se essas palavras eu tenho dúvida, etc., aconteceria isso aqui, expulsaria o comunicante, anulando preciosa oportunidade de serviço. Agora, vamos trazer isso para vocês a partir do próximo mês que começará, e especialmente a partir do ano que vem, que começará a atividade mediúnica mais ostensiva, direcionada, preparada. É claro que haverá dúvida, isso é normal ter dúvida. Será que sou eu? Será que não sou eu? O que que eu faço? Não vou falar, não vou manifestar, não vou dizer o que eu estou sentindo, não vou dizer o que eu tenho vontade de dizer. Isso é normal. Isso faz parte desse processo de desenvolvimento mediúnico. Mas essa dúvida não pode paralisar vocês. Isso é muito importante. Porque quando a gente está no desenvolvimento mediúnico, com as aulas práticas, há todo um preparo. Há todo um preparo para que esse desenvolvimento aconteça com segurança. E é importante que vocês tenham adesão a isso, de forma que eu vou falar o que eu estou sentindo, eu vou falar o que veio à mente, eu vou falar que eu tive um calafrio, eu vou falar, tá bom? Guardem isso é muito importante para depois chegar no final da aula falar assim, ai, eu senti isso, mas eu não falei porque eu acho que é coisa da minha cabeça. Não, não é. Não é. Vamos nos manifestar. A aula prática é para isso. O desenvolvimento mediúnico é para isso. E depois lá no trabalho mediúnico é para isso. Espera um pouquinho que eu me perdi aqui.
Voltei? Tá Voltou. aí? Tá. Tá. Vamos ver o que esse livro aqui nos diz sobre isso, qualidade na prática mediúnica. Que conselho você dá aos médiuns principiantes que ainda não sabem definir bem os limites entre as suas ideias e as que vêm dos espíritos? Resposta: quando sentirem algo, deem expansão. Não tenham preocupação de monologar. Ah, será que sou eu mesmo? A prática mediúnica é um laboratório. E esse laboratório, ele será colocado em prática nesses 2 anos, a partir do mês que vem, tá bom? Especialmente. Dúvidas aqui, gente? A gente pode encerrar o capítulo, tá tudo certo? Então tá, encerramos. Vamos começar agora a aula de hoje, que a gente vai tratar capítulo 7, Socorro Espiritual, e o 8, Psicofonia Sonambúlica. São destaques desse capítulo: doutrinação / esclarecimento do espírito, condensador de ectoplasma, tela mental. Doutrinadores / esclarecedores. Por que eu coloquei isso? Porque vocês lerão na literatura e ouvirão as pessoas no meio que vocês trabalharão, ora falando doutrinação, ora falando esclarecedor, ora falando orientador. Quando se fala de doutrinação, não é a doutrinação no sentido de ensinar uma doutrina, não é isso. Quando a gente vai atender um espírito no trabalho mediúnico, a gente vai orientar, a gente vai esclarecer, a gente vai acolher, a gente vai aliviar e a gente vai aprender. A gente vai ver isso hoje ainda. A gente não vai falar, olha, no capítulo 3, na questão 789 do Livro dos Espíritos, a gente não vai falar isso, não é? A gente vai agir, lógico, dentro com o conhecimento que a gente já tem, mas a gente vai acolher com muito amor, que é o que Raul Silva fez neste capítulo. Então, a doutrinação, quando se fala doutrinador, tem gente que abomina isso, porque fala, não vai ensinar uma doutrina, mas não é neste sentido, tá bom? Nesse livro Desobsessão, Eu Espírito queria... André Luiz... A Oi? Vera levantou a mão. A Vera levantou a mão. Ah, pois não, Vera, não tinha... Só uma dúvida. Então, isso tudo é usado como um sinônimo? Tudo quer dizer a mesma coisa? Você vai ver que nos livros, sim, são utilizados, e dentro desse contexto que eu falei, o que é um doutrinador e esclarecedor? Porque o esclarecedor, ele só não vai esclarecer, ele vai atender, ele vai acolher, Tá. ele vai aliviar, que é a função do doutrinador, que é a função do orientador, que está ali conversando com o espírito que está dando comunicação via médium, que, que está, né, dando vazão a isso. Tá bom? Ok. Tá bom, obrigada. Imagina, médiuns esclarecedores. Nesse livro Desobsessão, ele trata de médiuns esclarecedores da seguinte forma: na equipe em serviço, os médiuns esclarecedores, mantidos sob a condução e inspiração que a gente leu no livro de abertura, dos benfeitores espirituais, são orientadores da enfermagem ou da assistência aos sofredores desencarnados. Portanto, ele fala aqui que são esclarecedores orientadores, percebem? É essa denominação que é utilizada pelo Chico Xavier e Valdo Vieira nesse livro, via André Luiz. E quando fala são orientadores da enfermagem ou da assistência, o que o enfermeiro faz no hospital? Ele não atende, ele não acolhe, ele não alivia, não é? Ainda que mediante a prescrição do médico, mas ele não faz tudo isso? Faz. E é isso que o orientador faz. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Tudo bem? Verônica? Pois não? Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu perguntar, essa orientação, ela é ajudada pelo plano espiritual ou essa orientação ou é dada pelo próprio médium? Olha, é a inspiração dos benfeitores. Vejam, quando a gente vai para um trabalho mediúnico, a gente vai com
uma bagagem teórica que todos vocês já têm. Chegando lá, a gente vai com a boa vontade, com o pensamento tal, para integrar a equipe. E com isso, a gente estará apto a receber essa inspiração, para melhor atender. Porque também se a gente, por exemplo, alguém que entrou no mediúnico 1, que não tem, no mediúnico não, no básico 1, não tem conhecimento nenhum, não tem bagagem nenhuma, não tem teoria nenhuma, vai para um trabalho mediúnico, qual acesso à espiritualidade superior terá para utilizar esse canal? Nenhum. Então, sim, nós somos instrumentos da espiritualidade superior. Instrumentos que temos nossa responsabilidade, mas com essa inspiração, sim, da espiritualidade superior. Tá bom? Ok, Quer comentar obrigado. alguma coisa, Costa? Imagina. Tem a Miriam colocou assim, é intuído? Quer responder? Quer que eu responda? Pode responder, que é dentro disso, né? Ah, sim, a gente é inspirado. Agora, muitas vezes você não percebe essa inspiração. Não é clara a inspiração. Não é que tem alguém falando dentro da tua cabeça. Nós somos inspirados, vem pensamentos, vem ideias, mas a gente tem que saber doutrinar. Chegou um espírito, falou alguma coisa, a gente tem conhecimento, nós temos bagagem total, muita bagagem, muito mais do que vocês imaginam. Vocês sabem muito mais do que vocês imaginam, e vocês vão perceber nas doutrinações. Então, pelo fato de nós termos todo esse conhecimento, todos os livros que nós lemos até agora, os espíritos superiores eles têm muito material para trabalhar. Então, de repente, eles trazem a lembrança de uma parábola, eles trazem a lembrança de um texto de um livro, uma imagem que você viu em alguma aula, e a partir daí você sai conversando com o espírito. Agora, você tem que entender, você tem que se colocar aberto à inspiração, mas com muita vontade de ajudar o irmão, com muita vontade. É, é, a primeira coisa que faz a diferença, quando o espírito está para dar comunicação, é você envolvê-lo com amor. Isso faz toda a diferença. Um doutrinador sem amor, ele não consegue nada. E um doutrinador que tem amor, ele pode até falar as mesmas coisas que o outro falou, só que o que ele fala ultrapassa as barreiras. Verônica, a Débora está com uma dúvida aí. Pois não, Débora? Eu, enquanto médio dando a passividade, antes Uhum, que o doutrinador chega, eu posso uhum. ir conversando com o espírito e também tentando entender as razões dele, eu posso ir já fazendo essa primeira, sei lá, anamnese, né? Essa primeira Isso, passada de conversando e tentando acalmá-lo antes você do deve, doutrinador vir conversar? você deve. Hum. O primeiro socorrista é o médium que está dando a passividade. E isso ocorre no trabalho mediúnico que eu participo, por exemplo, às vezes não deu tempo de chegar um doutrinador, mas o espírito já está ali, pronto, e muitos estão inquietos, muitos querem sair, muitos não querem mais se comunicar, e o médium tem que fazer esse trabalho, tá bom? Obrigada. Imagina. O Raul Teixeira, nesse livro Correntezas de Luz, ele diz o seguinte: doutrinar em espiritismo significa exercitar o próprio crescimento e a própria libertação, promovendo no contínuo trabalho com esmero e denodo, que é firmeza, coragem, as alas com que avançará para os céus da paz interior, após atendidos os compromissos para os quais certamente foi preparado quando ainda no além. Eu vou começar aqui do fim. Compromissos para os quais certamente foi preparado quando ainda no além. No livro Os Mensageiros, a gente tem isso muito claro, os médiuns e os doutrinadores que são preparados. E a grande maioria fracassa, que é dentro do que o Costa falou há pouco. Fracassa aqui na atividade, né? Ou nem começa a atividade. Então, é um compromisso, sim, que nós assumimos e mais, a gente já foi preparado lá, a gente não está vendo isso pela primeira vez, a gente já tem um preparo da espiritualidade.
Quando fala aqui em cima que significa exercitar o próprio crescimento e a própria libertação, significa dizer que a gente aprende muito, mas muito com o que aquele espírito está trazendo. A gente aprende o tamanho da dor e o tamanho do sofrimento, por exemplo, que é uma coisa que, de longe, foi o que destacou muito para mim quando eu comecei a trabalhar mediunicamente, foi o não perdão. O quão grave é o não perdão para um espírito. E ele chega na espiritualidade, a gente está falando de anos, de décadas, num plano de vingança, num plano de destruição, e ele está só se autodestruindo. E está com isso sofrendo absurdamente, por uma questão que ele poderia ter resolvido e não precisaria passar por tanta dor, tanto sofrimento, tanta autodestruição, que é o não perdão. Cada doutrinação que a gente faz, ou cada passividade que a gente dá, a gente tem um ensinamento. E a gente aprende muito, mas muito com o exemplo do próximo. Fica a dica. A doutrinação não é. E isso faz, lógico, a gente crescer no aspecto evolutivo pelo trabalho na caridade, mas a gente tem que também ter essa observação para o que está acontecendo com esse espírito para eu não seguir este caminho, percebem? Então é muito importante ter esse olhar para uma doutrinação. Valmir, pois não? Essa aula tá pesada para mim. É mesmo? Vamos lá. Respira fundo. Tô aí segurando. Queria até dar meio que um testemunho. Tem muito a ver com o que a gente está falando hoje. Eu tive muitos problemas de intenções suicidas. E aí, hoje eu já sei que são os irmãozinhos sofredores. E quando começa a me dar aquela tristeza, aquela depressão, aquela coisa toda, e é o que você acabou de falar, é uma dor muito pesada. E é nesse momento que hoje, eu estou com 47 anos, eu consigo mais ou menos, consigo não, né? Eu imagino o delírio, como é grande o amor de Deus para com a gente. Porque é uma dor, é um sofrimento, é uma culpa, é uma coisa tremenda. E eu tenho colocado isso em prática diariamente no meu dia a dia, que hoje eu sei que não é uma coisa minha, que é como posso explicar? Colocar o que eu estou aprendendo. Diariamente eu faço isso. Diariamente. O que eu tenho aprendido nesses últimos anos, 5 anos, Uhum. eu coloco em prática. As literaturas ajudam bastante. É o jeito de falar com o irmão. Olha, hoje, agora, estou dentro do metrô, voltando do trabalho, mas vou chegar em casa, vamos fazer uma oração junto, acredita no amor de Deus, porque se fosse antes eu ia ter vontade de me jogar no trilho do metrô, como já passou algumas vezes na minha cabeça. E então, assim, tudo isso que você acabou de falar acontece comigo desde os meus 5 anos de idade. Foi muito, por isso que eu tô falando que ela foi Uhum. muito isso mesmo. Se a gente pegar um pouquinho de cada aula e colocar no dia a dia, que é uma lição que eu faço todos os dias, a gente começa a entender o que é mediunidade, né? Que a gente Sim, começa a entender o compromisso que a gente fez. sim. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Costa, quer comentar alguma coisa? Posso seguir? Não, não, pode seguir. É, Ok, então isso já foi falado aqui do Raul Teixeira. No livro Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda, ele diz o seguinte: num grupo mediúnico, chama-se doutrinador a pessoa que se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados necessitados de ajuda e esclarecimento, ok? Algumas características que o livro traz para o médium doutrinador / esclarecedor. Fé.
Eu vou colocar depois, eu comento. Calma e paciência, compaixão, interesse e amor fraternal, atenção, energia, disciplina, humildade. Vamos lá, fé. A gente tem que ter, né? Eu acho que isso é bem básico, tudo isso é bem básico, mas a fé. Como que eu vou passar alguma segurança e confiança se eu não tenho fé no que eu estou fazendo, no que está acontecendo, em Deus, em Jesus, no acolhimento, no atendimento? Serão palavras vazias. Calma e paciência. Por que calma e paciência? Porque tem espírito que vem desesperado e a gente não pode entrar no desespero dele. Tem espírito que vem muito raivoso e a gente não pode entrar nessa pilha da raiva. E tem espírito que vem intimidando, dando carteirada, a gente não também vai entrar na intimidação. Então, a gente tem que manter a calma, a serenidade, a paciência. Ter compaixão. Se um espírito vem relatar um crime absurdo que ele cometeu, e que a gente, a gente vai criar uma barreira e a gente vai impedir um atendimento eficaz da nossa parte. Não, esse crime aí não dá para eu atender, esse crime é muito absurdo. Não, não dá. Tá, ele já desencarnou, já praticou o crime, já aconteceu, mas é incompatível atender. Não, a gente vai atender com compaixão. A gente não vai se envolver no fato ocorrido lá, se envolver sentimentalmente também como um julgador. Uhum. Oi? Né? Não, eu falei A palavra gente, crítica. não entendi, desculpa. Eu falei a palavra crítica. Isso, como crítico, como julgador. Não, a gente vai atender como um irmão que está em profundo sofrimento, ainda que ele venha com arrogância, ainda que ele venha raivoso, ainda que ele venha, você não sabe com quem você está falando. Esse irmão está sofrendo, esse irmão precisa de ajuda, esse irmão precisa de alívio, precisa de acolhimento, precisa de esclarecimento. Então, a compaixão vai ditar o nosso diálogo. Interesse e amor fraternal. Também, eu tenho que me interessar pela queixa dele, pela problemática que ele está trazendo. Falaremos também, não lembro se é nessa aula, mas falaremos no decorrer do ano, que quando a gente vai no médico, o médico não fica falando, o médico pergunta, e a partir da pergunta, ele vai, né, apresentando um encaminhamento do atendimento. É o que a gente vai fazer. A gente não vai começar falando desembestadamente, porque quem tem a palavra, quem tem a preferência da palavra é o espírito. E a gente vai conduzir esse diálogo a partir das queixas que ele trouxer, tá? E o amor fraternal, que é o amor que envolve. É o amor que... não adianta a gente ter o vocabulário mais rico e mais perfeito do mundo se a gente não tiver amor. Primeiro porque também a gente, numa doutrinação, a gente não está preocupado em falar qual é a palavra bonita que eu vou falar. Isso não existe. A gente vai falar o que a gente tem no coração. Claro, a partir da bagagem que a gente tem. A bagagem teórica. Atenção. Atenção está dentro também do interesse. Eu tenho que me interessar no que ele está falando, a queixa dele, e ter atenção. E essa atenção acontece com várias doutrinações ao mesmo tempo. Eu não posso dispersar. E a gente não dispersa. Eu tô falando aqui, mas deixa eu abrir. A gente não pode dispersar e a gente não dispersa. Num trabalho mediúnico, no que, por exemplo, eu participo, são 4, 5, 6 doutrinações ao mesmo tempo, numa sala pequena, e a gente próximo, outro próximo, outro próximo, outro próximo, fora o barulho da Alfredo Pujol. E a gente tem que ouvir, a gente tem que ter atenção, ouvir para conduzir o diálogo da melhor forma. Não vale eu sair daqui a minha atenção e prestar atenção no vizinho, nem no da frente, nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Eu tenho que ter atenção, meu foco naquele atendimento. E é incrível que a gente não tira a atenção, a gente abstrai do barulho ao redor, a gente abstrai. Pois bem, voltando e seguindo aqui nas... Atenção, energia. Por que energia? Veja, compaixão
não significa indisciplinar, eu tenho compaixão, deixa ele fazer o que ele quiser. Se o médium que está dando a comunicação não teve o cuidado de reter um palavrão, não teve o cuidado de gesticular, que a gente não pode gesticular, você tem que ter a mão sobre as pernas. O médium, na hora de dar passividade, ele não pode falar palavrão, ele não pode falar palavras chulas, ele não pode levantar, ele não pode querer esmurrar, ele não pode. O médium que está dando a passividade, ele tem que conter. Tá, numa dessa passou alguma coisa. O doutrinador, ele tem que usar da disciplina, a energia voltada para a disciplina, para falar: isso não pode, aqui não. Respeite o ambiente, coisas dessa natureza, para impor o respeito que o ambiente requer. Temos muito amor, sim, temos muita calma, sim, compaixão, interesse, atenção, fé, mas também tem que ter disciplina, porque senão cada espírito vai fazer o que quer lá, o que vai ser um trabalho mediúnico, não é? E a humildade, porque nós somos... nós estamos ali num patamar de misericórdia de Deus, para a gente trabalhar na caridade. Ainda que a gente tenha uma condição moral superior, é o nosso irmão que está sofrendo. Até ontem era a gente que estava sendo atendido num trabalho mediúnico. E que possamos não precisar disso futuramente, não é? Que a gente continue numa subida, e não, de repente, a gente desemboque, caia. Mas a humildade está muito, muito atrelada ao amor, à fraternidade, não atender com arrogância. Se ele está dando carteirada, não vamos dar carteirada também, isso não tem o menor cabimento. E esses são alguns dos atributos referidos no livro. Tudo bem? Vamos seguindo? Depois eu abro para as perguntas. Porque agora eu vou perguntar para vocês. O doutrinador deve, sempre que possível, dar instruções sobre a doutrina espírita ao espírito que ele conversará, veja, sempre que possível, ou ajudar e esclarecer o espírito conforme as suas demandas, necessidades. O que vocês dizem? O primeiro ou o segundo? Primeiro. Eu acho que o segundo. Eu acho que o segundo. Eu acho que o segundo também. O segundo, né? Eu Acho que também o acho. segundo. Eu acho que é o segundo também. Votação por maioria. Não foi unânime, mas foi por maioria. Tá bom. Gente, nem sendo possível ou não sendo possível, a gente não vai dar instrução sobre doutrina. Falei há pouco. Não é... A gente não vai passar a doutrina, a gente vai ensinar doutrina aqui na sala de aula. No atendimento mediúnico, o espírito está destruído. Ele está destruído das diversas formas que vocês podem imaginar. Ele precisa de alívio, ele precisa de esclarecimento, mas um esclarecimento focado ali, para aquela situação. Ele precisa de amor. Ele tem as necessidades imediatas ali para a gente ajudar, conforme as demandas dele, tá bom? Dúvidas? Podemos seguir. Tem só um comentário aqui no chat do Anderson. Pois não. Ele colocou assim: é importante que a gente pratique o nosso melhoramento interno, não julgue e tenha empatia. É isso mesmo. Eu acho que dentro daqueles atributos ali, não é? Exatamente. É isso mesmo, Anderson. Então, temos aqui esse slide em que vem o atendimento do amigo Libório. Pois bem, temos o Clementino, o Raul Silva. Vejam que Clementino está envolvendo o Raul Silva, que por sua vez está envolvendo o Libório. E ele, através dos jatos mentais, estão alcançando o coração dele, né, o tórax dele. Olha o envolvimento, e claro, Libório veio resistente, veio ríspido, veio até meio malcriado, que isso acontece efetivamente no trabalho mediúnico, só que a depender da condução do doutrinador,
isso vai se dissolvendo, como aconteceu com o Libório. O Libório chegou num determinado momento, mais para frente, quando Raul Silva insiste, com muita paciência, e ora, antes um pouco da oração, Libório já começou a se emocionar. Mas isso tudo pelo envolvimento amoroso que estava acontecendo. Não foram as palavras são muito importantes, mas o que efetivamente tocou o Libório foi o envolvimento fraternal. Costa falou há pouco também da doutrinação que tem que ter o amor, o envolvimento. Costa, eu vou dar um exemplo de acontecimento meu, tudo bem? Tudo bem, perfeito. Num dado momento, eu estava dando uma passividade em que veio um doutrinador, assim, muito apressado, muito apressado. E a impressão que dava é que acompanha que vai dar tudo certo. Mas o espírito começou a ficar muito irritado. Ele já veio para atendimento porque ele não estava bem, e ele começou a ficar muito irritado. Ele falava: no que eu posso te ajudar? Pode falar, no que eu posso te ajudar? E o espírito irritado. O espírito falava, ficava quieto e queria ir embora. E eu segurei. E aquela insistência naquela frase: no que eu posso te ajudar? Me diz que eu posso te ajudar. Num dado momento, eu não sei quanto tempo passou isso, veio uma doutrinadora. Mas ela conduziu, quando ela chegou e ela começou a falar as breves palavras, o espírito tomou um impacto, mas tomou um impacto, e aí ela conduziu tranquilamente o espírito chegou a ser meio ríspido também com esse primeiro doutrinador, mas antes mesmo dela começar a falar efetivamente, a forma como ela chegou e o abordou foi outra coisa, foi outra história. E aí desenvolveu a doutrinação e o espírito foi acolhido, aliviado, ele pôde falar qual era a questão grave dele e seguiu bem. Portanto, a gente tem que ter muita cautela quanto a isso também. Bom, Raul Silva, aconteceu tudo isso, tá? Vamos lá. Posso só, antes só de você avançar, Pode? pessoal, o que a Verônica falou é fundamental. Se você vai doutrinar sem amor, você não faz nada. Quem assistiu o filme do Divaldo, viu isso acontecer numa doutrinação. Nenhuma dúvida nesse aspecto que a Verônica falou? Nada que vocês querem perguntar para ela? Não? Não adianta nada Eu repetir. tenho assim, a gente não pode falar da doutrina espírita, não pode, né? Não é aconselhável. Mas em algumas obras a gente vê o discurso sempre falando: irmão, acredite no amor de Deus, o amor de Deus que ele tem por você é imenso. E geralmente eles ficam muito nervosos com essa, quando se fala de Deus, porque ele fala: cadê Deus e por que que eu estou nesse sofrimento? Que eles colocam a culpa em Deus, né? Então, falar de Deus nesse momento também não sei, tem algum Olha, problema? Valmir, depende. Uhum. Para alguns espíritos, no primeiro momento, eles podem. Você vai lidar com vários espíritos. Você está lidando com aquele com o que sofre, mas também se lida muito com o que faz sofrer, né? Em algum momento, falar de Deus é imprescindível. E algumas coisas da doutrina, por exemplo, um espírito que não perdoa, você deixar claro para ele: olha, eu não perdoo porque mataram toda a minha família, me mataram. Você deixar claro para ele que se ele passou por isso foi porque ele fez pior em outra encarnação. Você deixar claro que aquelas pessoas que não perdoam são exatamente aquelas pessoas que receberam nessa encarnação o que fizeram pior em outra. Isso é doutrina. Isso são coisas que a gente sabe. E às vezes você tem que explicar para ele isso.
que se ele não perdoa, aquilo que ele não perdoa foi porque ele fez pior. E há situações extremas que você tem que mostrar isso para ele. Entendi. Isso é doutrina. Por isso, o conhecimento é imprescindível, mas o amor é mais. Amai-vos e instruí-vos, né? O amor é o conhecimento que vocês têm é imprescindível. Por causa do conhecimento que vocês têm, é que a gente não conseguiu o livro de doutrinação no nível de trabalho que tem no GEM. Nós tivemos que criar isso daí no Mediúnico 3, porque as comunicações que nós temos no GEM não tem nos livros. Nós tivemos que criar as situações para ensinar isso para vocês. Então, todo o Mediúnico 3 está sendo feito por nós agora, por causa disso. Porque, pelo conhecimento que vocês têm, as doutrinações que aparecem nos livros não constam. Então, vocês não podem ser Entendi. surpreendidos por isso. Mas o conhecimento é imprescindível, mas o amor é mais. Tá E, certo. e às Obrigado. vezes você tem que usar a doutrina para que o espírito compreenda. Carlos, Verônica, o Carlos levantou a mão e O Carlos, depois o Márcio. Isso. Carlos, pois não. Uma dúvida. Você disse que no exemplo que você citou, por conta da questão do doutrinador, que você segurou o espírito. Como assim segurou? Não deixou que ele fosse? Mentalmente conversando com ele, porque ele estava muito irritado. Ele estava muito irritado e com a intenção de eu vou embora, eu vou embora. Eu falava, não vai, espera um pouco. Nisso, o doutrinador estava repetindo a frase. E como eu falei, eu não sei o tempo que passou, mas chegou uma outra doutrina. Ela foi uma doutrina, uma doutrinadora. Ela percebeu a dificuldade, ela foi intuída, alguma coisa assim. Mas é tudo conversa mental. É a vontade de ir embora, que na vontade não era minha, e eu conversando, não vai embora, espera um pouco. Vamos conseguir. Assim, entendeu? Pode falar uma coisa? Claro, claro. Tem uma médium, ela é baixinha, tem 1,5 m, uma pessoa muito querida no nosso grupo, né? E eu fui doutriná-la e o espírito estava muito raivoso, tal. Eu comecei a dar as boas-vindas e falou, eu vou embora. E fui embora. Assim, mal eu cumprimentei. Aí ela olhou para mim assim, eu falei, pega esse espírito de volta. Ela trouxe o irmão de volta. Ela trouxe. O que Olha só. acontece? O espírito ainda está ligado. Não é assim, ele vai embora a hora que ele quer. Ele não vai embora a hora que ele quer. E ela trouxe ele de volta. E não deixou ele ir de novo. E aí ele pôde conversar, ele se acalmou, tá? Então, o espírito, quando ele é ligado, não é uma ligação que a gente não sabe exatamente direito, mas não é algo que ele se furta a hora que ele quer, não. Tem o controle, né? Tem todo um controle. Dele, do próprio médium e dos espíritos superiores. Uhum. Ela levantou a mão, Márcio? Miriam. Márcio já foi? Não. Márcio. Oi, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de colocar o meu ponto de vista em relação a isso que você está passando, né? A analogia que você fez com o profissional enfermeiro, né? Que o enfermeiro, quando ele está atendendo um paciente, ele não está lá para falar toda a técnica que ele aprendeu na faculdade ou no dia a dia dele, ou como ele faz a higiene, a asepsia, toda a técnica científica, né? Ele está lá, às vezes, só para segurar a mão do paciente e dar um acolhimento naquele momento, passar confiança, e as coisas vão acontecendo, vão se sucedendo, e as técnicas vão sendo passadas, mas ele não precisa, que nem a gente está falando do espiritismo aqui, eu não preciso falar para o espírito aquilo que vocês falaram, ele sabe mais até do que eu, mas em matéria de acolhimento, né, de amor e compaixão, caridade, aí a gente às vezes pode dar uma aula até também, né? É tipo um sequestrador, o negociador, o negociante com o sequestrador. Se ele tá lá, tá falando com o sequestrador, aí ele começa a perder, eu acho que chega uma pessoa mais experiente e vai lá e ganha aquele sequestrador na conversa, né? Tipo, captura novamente, né? Sim, Atenção. sim. Quando eu referi que a gente não vai ensinar a doutrina espírita, porque ensinar a doutrina espírita, isso acontece aqui nos cursos,
Mas a gente vai utilizar o que a gente aprendeu na doutrina espírita e de acordo com a demanda que o espírito apresentou, como o Costa falou agora, a questão do perdão. Então, isso vai trazendo para a gente essa bagagem para dialogar, entendem? É lógico que a gente não vai falar, olha, sabe, lá no livro dos médiuns, no capítulo tal, isso é isso, não é neste intento, tá? Mas é claro que tudo que a gente aprendeu na doutrina espírita, chegou o momento da gente aplicar. Também no trabalho mediúnico. Miriam? Obrigada, Márcio. Miriam? Eu que agradeço. Oi, oi. É só uma pergunta, no sentido assim, não no sentido da advogada do diabo, não é isso. Mas veja, como o senhor Costa falou, por exemplo, a pessoa não entende ou não quer entender o perdão. É um exemplo. Podem ser outros, eu suponho, outras questões. Mas no caso da pessoa bem focada na própria dor, e a pessoa fala de perdão e fala, como ele disse, né? Concretamente sobre a doutrina, no sentido assim, não especificando casos e capítulos, mas tipo a essência da doutrina, no caso. Isso, sim. Você fez, acontece hoje alguma coisa, você está resgatando alguma coisa que você fez, igual ou pior. E nesse caso, se ele fica mais revoltado, tipo, não acredito em nada disso, que é mentira, me prova que eu fiz pior, sabe? Porque eu imagino que, não sei, nunca estive numa situação de desobsessão, assim, numa reunião de desobsessão, mas e se ele tiver essa postura, nem sei se é possível, se eles são preparados antes para não ter, mas essa postura de prove o que você está falando, como você, quem é você para me dizer isso? Eu sei que a doutrina diz isso, mas existe a possibilidade deles terem essa resistência até ao entendimento? Existe resistência, existem casos e casos. Existem resistências extremas em que é utilizado a tela mental, que é o que a gente vai estudar, que está no capítulo do livro. Espera só um pouquinho que a gente vai chegar lá, tá bom, Miriam? Tudo bem, desculpa. Imagina, nada a desculpar. Sônia, Costa quer comentar antes da Miriam alguma coisa? Quando o espírito pede para provar, a gente tenta fazer com que ele não queira, porque mostrar o passado para o espírito é acabar com ele. Se o espírito realmente quiser, ele vai aumentar a dor dele. A gente mostra, mas a gente previne. Olha, você tem certeza? Tem certeza que você quer saber o que você fez no passado? Depois que a gente mostra para ele, prova para ele o que ele fez, e ele sente, ele se vê fazendo, ele sabe que é ele, normalmente acabou o diálogo. Aí é só Acabou o quê? socorrê-lo, acabou o diálogo. É socorrê-lo porque ele vai ter que pensar sobre outras coisas. Agora ele vai ter que lidar com a sua própria culpa pelo que ele fez. A gente tenta evitar Porque, isso ao máximo. Neste ano, aqui, só uma vez que eu precisei fazer. Mas a gente tenta evitar isso ao máximo. Mas mas quando o existem os espírito não tem muito jeito, revoltosos? quando o espírito está muito revoltado, quando ele vê o passado, ele muda completamente. Eu digo assim, Mas dele nós, vir batendo de frente assim com o Não, quando doutrinador. você mostra o passado, acabou. Não, antes disso. Ah, sim, sim. Dele A ficar gente vai ter. O que acontece quando você coloca a sua convicção e você mostra para o espírito que você tem certeza absoluta que ele fez, ele recua. Ele recua porque ele pressente que ele fez. E ele sabe que você está falando com certeza. Então é raro o espírito que continua usando. É raro. É raro. Quando você bota a sua convicção e fala, meu irmão, não me peça para te mostrar. Aí, normalmente, eles recuam e eles te escutam. Eles percebem que você está falando a verdade. E que você está a um ponto de mostrar para ele o que ele fez.
Exato. Sônia? Então, ainda sobre o doutrinador, o esclarecedor, né? Uhum. Por mais que a gente, o Costa já mencionou várias vezes, tem alguma bagagem, ou muita bagagem, para poder fazer esse trabalho junto a esse espírito, esse nosso irmão que está num momento difícil, a gente ainda assim não vai estar sozinho, né? A gente vai ter uma intuição, a gente vai ter alguém lá do nosso lado, vários talvez, não sei, Vários, nos, vários, nos dando vários, certo caminho a seguir naquele momento, né? Sim. vários, sim. Mas veja, desculpa, Verônica, posso Não, continuar? por favor, por favor. Os espíritos trouxeram o irmão para nós, ajudarmos. Não é para a gente pegar e devolver para eles. Naqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos, eles trouxeram para nós. Então, a gente tem que ter bagagem, tem que saber o que falar para ajudar aquele irmão. Agora, eles vão nos inspirar, mas eles não vão tirar o nosso espírito e assumirem o nosso corpo físico para doutrinar. Eles vão sugerir ideias, mas quem tem que conduzir a responsabilidade é nossa. Mas não se preocupem, não, que vocês vão fazer muitos exercícios desse tipo de doutrinação, né, Verônica? Muito. Muitos exercícios. O pessoal do Mediúnico 3 só está exercitando doutrinação. Pelo menos já pararam de falar para os espíritos seguir a luz, né, Verônica? É, já aprenderam isso. Segue o pessoal de branco. Isso é É, exercitado. exato. Então vocês vão ter muito Gente, treinamento. Vocês vão ter muito treinamento, tá bom? é, Vocês vão ter muito treinamento. Não se preocupe com isso, não. vamos lá. Caso o espírito comunicante seja agressivo e ameaçador, como Libório, deve o doutrinador: 1. Temer, pois há espíritos trevosos que são capazes de tudo, ou continuar o diálogo com firmeza, amor, disciplina e fé? Continuar o diálogo. Continuar o diálogo. Isso, continuar o diálogo. Não dá para levantar e ir embora, né, gente? Né? Nem falar, ai meu Deus, e agora? Ele está me ameaçando. Muito bom, isso mesmo. A oração que Raul, essas orações dos benfeitores que tem nos livros, elas são muito, muito diferentes, né? Eu trouxe, muito lindas. Eu trouxe apenas alguns trechos para a gente trabalhar aqui. Todos somos endividados para contigo. Ele estava fazendo a oração em benefício do Libório. Aqui é a humildade. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos, a boa vontade. Sela-nos os lábios para que lhe não perguntemos de onde vem, não ter curiosidade. Isso é importante, gente. A gente saber escutar, ter atenção, ter foco, não significa ter curiosidade. Quando você desencarnou, que ano? Quem estava junto? O que você sentiu? Exatamente. O que você sentiu? E você deixou bens? Qual a senha da sua conta? Exatamente. Não passa por aí, pelo amor de Deus. Ensinamento, continuando ensinamentos. Inspira-nos a palavra a fim de que a imprudência não se miscua em nossa língua. Saber ouvir para saber falar. A gente não pode sair falando à torta e direito. Vamos ouvir a questão para direcionar o diálogo. Senhor, estamos certos de que o acaso não preside às determinações, a lição que o obsessor nos traz. Não existe o acaso, nem mesmo quando a gente vai atender um espírito, tá bom? Outra enquete. Somente por intermédio da doutrinação promovida pelo encarnado, o espírito é atendido e direcionado? Prestem atenção. Sim ou não? Não. 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 Tem certeza? Eu acho que não. Ele pode ser atendido pelos espíritos trabalhadores que estão lá, independente da doutrinação, dependendo da situação, eu imagino que assim Da seja. doutrinação do encarnado. Exato. Que se não fosse assim, gente, gostei que foi unânime. Se não fosse assim, como seria na pandemia? Não ia ter espírito sendo doutrinado, esclarecido? Pois é.
Ah, essa é a próxima pergunta. Tá. Durante o período de fechamento total das casas, Já respondeu. já respondi. Nenhum espírito obsessor foi atendido de nenhuma forma? A Verônica que vai dar prova pra gente, hein? Tô torcendo para isso. Eu falei, mas não vou ficar mais atenta. Capítulo 17, Doutrinação dos Missionários, a gente tem esse ensinamento que é muito interessante, porque a doutrinação acontece aqui no ambiente dos encarnados, pela troca fluídica, desse fluido animal que nós temos, mas também para nos proporcionar o entendimento, o trabalho e principalmente o entendimento. A doutrinação em ambiente dos encarnados não é recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano, exclusivamente para esse gênero de auxílio. Em determinados casos, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados cativos nas zonas de sensação. Isso, obrigada. Deixa eu ver se tem mais. Não. Olha que interessante, justamente pela questão do nosso magnetismo, dos nossos fluidos, porque eles são semi-materializados, né? Muito denso, que está bem próximo do que a gente tem aqui. Quando é possível e útil, valemos-nos do concurso dos médiuns e doutrinadores humanos, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Foi o que eu falei antes, o aprendizado que a gente tem em cada doutrinação. É não fazer a doutrinação de uma forma automática, mecânica. Até porque quando a gente, né, o mecanismo afasta o amor, ter atenção e ver o que aquilo está ensinando para a gente, para a nossa vida. Voltando aqui, então, para o livro dos domínios, temos uma outra pergunta. Era a palavra ou o sentimento irradiante de Raul Silva que convencia o Libório? Sentimento. Um sentimento. Isso mesmo, nesse livro dos Isso, Espíritos mas Não, o que o livro nos dá conta é que ele tinha todo um preparo, ele era um dirigente, mas era o sentimento dele que convenceu, que tocou profundamente o Libório. No livro dos Espíritos, questão 622, pode-se com utilidade orar por outrem? Resposta: o espírito que ora atua pela sua vontade de praticar o bem, atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos e esses se associam ao bem que deseja fazer. Há uma potencialização quando a gente ora com a vontade de praticar o bem. No livro dos Espíritos, ainda continuando, Kardec diz: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. A prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Hoje vocês não têm mais essa preocupação, acredito, mas nos anos iniciais do curso, quem vai fazer oração? Ninguém levantava a mão. Ah, não sei rezar. Ah, eu tenho vergonha de rezar. Ah, que não sei o quê, não sei falar a palavra bonita. E não é nada disso. A prece é coração, é o seu sentimento, é a vontade de ajudar, é o que você coloca ali de intenção. Hoje também não tem mais isso porque tem a tabela do Costa, né? Espero que A gente não pergunta antes, né? não, esteja tranquilo para todo mundo, que o que vale é a intenção. Gente, não façam vibrações ou prece escrita. Não façam, né? Mentalizem e façam a prece que quiser, né? Uma bela prece que eu já vi foi a seguinte: Deus, me ajude. Né? Deus, ajude fulano, por favor. Então, não escrevam a prece, não escrevam a vibração e leiam. Não façam isso, porque ela não vibra, não tem sentimento.
numa doutrinação, você vai ter que... Numa doutrinação, você sempre vai ter que fazer prece pelo seu irmão. Mas qual é o problema dele? Você vai saber na hora, É. né? E aí a prece não é por ele, é por nós. É por ele e por mim. Nós dois juntos. Eu estou junto naquela prece. É por nós. Nós estamos pedindo a Deus. Nós estamos elevando a Deus. Então é muito importante vocês já praticarem isso. Bom, perguntas eu vou pular. Se vocês tiverem, vocês façam aí no decorrer da A Vera exposição. levantou a mão. Pois não, Não, não é Vera. pergunta. É só assim, a bem na verdade, esse negócio de ter o sentimento envolvido, ele é essencial para qualquer coisa, né? Se você, uma coisa é você parecer um gravadorzinho repetindo uma prece, outra coisa é você fazer uma prece com sentimento, isso em qualquer local, né? No ambiente de trabalho, qualquer coisa, né? A energia é outra, né, Vera? Sim. É, isso mesmo. Bom, Clementino pediu para trazer um equipamento que nada mais é do que esta tela aqui, que é chamado condensador ectoplasmático ou tela mental, no qual, a partir da projeção dos raios mentais de todos os participantes, reafirmo o que já foi falado desde o começo do ano. Todos os participantes do trabalho mediúnico são importantes. Ah, mas eu não tenho eu não tenho a mediunidade ostensiva. Você está ali porque você é importante para o trabalho mediúnico. O seu pensamento, a sua boa vontade, a sua dedicação, a sua entrega. Tá, aqui é um exemplo. A partir dos raios de todos os participantes, forma-se esse condensador, essa tela mental, e que começou a ser projetada a questão central do Libório. Portanto, se dentre esses participantes que estão, através da concentração mental, doando, emitindo esses raios, houver pensamentos negativos, pensamentos nada a ver com trabalho, pensamentos perniciosos, pensamentos que que não dizem respeito ao trabalho, ele vai para cá influenciar essa tela mental. A gente tem muita responsabilidade no trabalho mediúnico com essa doação. Portanto, é muita responsabilidade, é muito cuidado que a gente tem que ter. E aqui foi trazida a questão central que Libório viu quando, né, no carnaval ele entra, a mãezinha quase desencarnando, vocês leram a história. E a espiritualidade tentou acessá-lo, mas não foi possível. Ele ainda pegou o pouco dinheiro que ela tinha, saiu, foi para o carnaval. E aí, obviamente, houve um choque bastante importante para ele, que foi exatamente o que o Costa falou há pouco, porque quando é apresentada a tela mental, nesse sentido aqui de mostrar uma coisa grave e ruim que o espírito fez, o diálogo acaba, porque ele fica tão impactado, tão mexido, enfim, porque vem todas as cenas. Projeta aqui o que foi vivido. E através dessa projeção, o médium que está, no caso aqui o Raul Silva, ele recebe a intuição, tanto que ele foi reproduzindo o que ele estava recebendo. Raul Silva não estava vendo, mas ele estava recebendo mentalmente. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tem mais sequência aqui. Verônica? Oi? Oi, deixa eu te perguntar uma coisa. O que aconteceu nesse vídeo que você está mostrando, aconteceu numa outra encarnação dele, correto? Na última encarnação dele, conforme o livro fala. E ele passa a lembrar o que aconteceu lá atrás. E trazem para ele o que ele fez lá atrás. A partir da mente dele, tudo é reproduzido aqui. Quer dizer, ele vai olhar a encarnação anterior dele. Por isso que ele está passando por aqui. Isso, porque estava tudo nublado. Ele não tinha essa consciência. Mas aí foi trazido para ele ter a consciência. Entendi. Quer dizer, para ele ver o que ele fez. A clareza, né?
para ele tentar assimilar por que aquilo está acontecendo com ele. Isso, isso. É Entendi. que nem a questão do não perdão, o que o Costa mencionou. Não perdoo, vou me vingar. E você fez coisa pior. Não, não fiz. Você fez, não, não fiz. Aí mostra. Aí mostra para ele, para Uhum. ele acordar, né? Isso, para acordar. Para Entendi. dar um choque, um tratamento de choque, vamos dizer assim. Tá certo. Tá? Entendi. Anderson? Obrigado. Imagina. Aqui no caso, Verônica, nós, participantes aqui do atendimento, nós conseguimos ver ou minimamente imaginar essa tela mental, ou nós, somente o espírito atendido que vê? Você como o doutrinador, você disse? Ou como doutrinador, ou como médium, ou alguém que esteja participando do Então, processo. depende da mediunidade da pessoa. Aqui, Raul Silva, ele recebeu por intuição, ele não viu. Então, depende da mediunidade do doutrinador e da mediunidade do próprio médium que está dando a passividade. Concorda, Costa? Sim. Pessoal, eu nunca vi uma tela mental. Em algumas situações, o médium conta para mim o que está vendo, ou o próprio espírito conta para mim o que está vendo. Existem situações que são tão terríveis que nem o médium vê, ok? A Maristela, ela é médium e doutrina. Normalmente ela vê a tela mental que é passado para o espírito. Ela também vê. Não tem essa necessidade do doutrinador ver e não tem a necessidade do médium ver. O importante é que o espírito veja. E ele vê. A história do espírito é a história dele, né? A gente só quer saber o suficiente para poder ajudá-lo. Tudo bem? Sigamos aqui. As energias ectoplasmáticas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados, já falei. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porque lançam no condensador as sombras que se fazem veículo, já falei, prejudicando a eficiência da Assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de luz. A gente está pensando, pensamento é energia, pensamento é matéria, né? Nesse livro Missionários da Luz na Materialização, a gente tem também essa materialização a partir dessa doação do ectoplasma ou força nervosa. Porque, lembram, a tela é chamada tela mental ou condensador ectoplasmático. Ectoplasma ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium. A força nervosa do médium é matéria plástica e profundamente sensível às nossas criações mentais. Aqui de novo. Vou passando, tá, gente? Vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico. Esse material, ele representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou seja, ele não é só, essa doação não serve só para a espiritualidade trabalhar para a formação da tela mental, mas também para se materializarem. Ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança nas almas infelizes. Utilização, nesse capítulo é utilizado para que a mãe do Marinho, lembram que foi atendido, se tornar visível para ele. Ela estava num patamar bem mais elevado, ele naquela situação bem difícil, e foi utilizado. Neste livro, Instruções Psicofônicas do Chico, também tem um capítulo Arquitetos Espirituais, que tem bastante coisa, mas eu trouxe, vale a pena vocês lerem. Eu trouxe apenas alguns trechos. Em cada reunião espírita, orientada com segurança, temos prestativos operantes, eficientes e unidos, manipulando a matéria mental necessária à formação dos quadros educativos. Para que se recuperem os companheiros dementados, é indispensável recebam o concurso de imagens vivas,
sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. Espelhos ectoplasmáticos e recursos diversos são também por eles improvisados. Um espírito como o Libório e como o outro que a gente vai ver no próximo capítulo, José Maria, eles vêm com uma perturbação mental muito grande, muito grande. É necessário oferecer-lhe o material, o melhor material de nossos pensamentos, palavras, atitudes e concepções. Nesse livro Trilhas da Libertação é utilizada a tela mental também nesse capítulo do Guillaume Gerard. Uma tela de substância alvinitente aparecia na parede fronteira aos litigantes, Davi e obsessor, enquanto o orientador propunha. Eles foram soldados em uma guerra, e a partir daí houve essa questão central de traição e que se tornou obsessor um do outro, e houve essa manipulação desse recurso para trazer essa situação para eles. A batalha no Sedan, de Sedan na França, começaram então a surgir as cenas de lutas, fixando mais o pensamento nas evocações, os personagens produziram imagens de terceira dimensão que nos apresentavam o horror e a loucura da guerra. Vou seguindo, tá, gente? Se tiverem dúvida, vocês vão perguntando. Voltando ao livro, tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor espiritual o desligou do equipamento mediúnico, já falado também. Acabou o atendimento mediúnico dele. Em Atos dos Apóstolos, a gente tem lá no 20:35. Em tudo vos dei o exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus. Porquanto ele mesmo disse, há mais felicidade em dar que em receber. E no trabalho mediúnico, a gente tem isso muito, muito claro. A felicidade que é em dar. Né, Costa? E como? E como? Terminamos o capítulo 7, tudo bem? Podemos seguir? Deve. Não tem nem nada. Estão todos aí? Gente, não me deixem só. Sim. Obrigada. Psicofonia sonambúlica. Temos aqui o espírito José Maria, que chega para atendimento. Temos a médium Celina. Observem que ele é trazido, ele tem um chicote na mão, ele é trazido pelos benfeitores, o Clementino está aqui. Celina é aquela médium, né, com várias mediunidades bem definidas, um padrão moral elevado. O que a Celina faz? A matéria está aqui, perispírito se desloca e vem ajudar a recebê-lo, ok? Ele chega também com uma falsa autoridade de senhor, de escravos lá de muito tempo atrás, para receber o tratamento. Assim, antes, ele vem com claro, os fluidos que o revestiam densos, com uma agressividade que até os outros espíritos que estavam para ser atendidos tiveram medo dele. Então, a densidade desses fluidos que emanavam cheiro ruim, que dava até náuseas. Isso reporta o livro. Em relação aos fluidos, a gente traz aqui a Gênese, só uma recapitulação sobre os fluidos que cercam ou que projetam os maus espíritos, são, pois, viciados, ao passo que aqueles que recebem a influência dos bons espíritos são poucos puros quanto o comporta o grau de perfeição moral deles. Tá? Essa questão dos fluidos, nós teremos uma aula sobre propriedades do perispírito, e o odor está dentro disso, é o que a gente está falando aqui. E ele chega, onde estão os abutres que me devoram os olhos? Matarei sem piedade. Lembram que eu falei há pouco, aqueles que vêm intimidando, ameaçando? Olha aqui essa frase, onde estão os abutres que me devoraram os olhos? Ele chega sem olhos. Qual é a relação da cegueira do José Maria com a cegueira dos seus escravos que fora provocada por ele próprio, que queimava os olhos dos escravos? Qual a relação? Vocês leram, gente? Qual a relação
da cegueira? É que ele fazia isso, ele pegava os escravos dele e ele fazia, quando eles fugiam, ele cegava, ele levava, Isso. atirava aos Mas qual a cães. relação disso com a cegueira dele, José Maria? Ação e reação? Também, mas a Culpa. resposta que eu quero é outra. Culpa. Aqueles espíritos desencarnados que não perdoavam ele também fizeram com ele? Não, não. Isso foi provocado por ele. Uhum. Ah, não lembro desse Mais detalhe. alguém? O ato Consciência de não aqui, enxergar a verdade por falta de perdão? Não. Gente, o mal que a gente vai fazendo para os outros, a gente vai impregnando no nosso corpo espiritual. Ele arrancou os olhos de uma forma absolutamente cruel e matou, né? Inclusive, quem sobrevivia a essa barbaridade, ele ainda matava. Ele foi registrando através da consciência, não é? No próprio corpo perispiritual. Por que que a gente tem nascimentos com deformidades? Porque esse corpo perispiritual teve alguma questão nele registrada que precisava trazer para o resgate, não necessariamente só quando nasce, né? Outras doenças que a gente desenvolve aí e que não estão relacionadas a uma provocação nesta encarnação. Ah, eu tenho tal problema de saúde, surgiu tal problema, mas nada nesta encarnação justifica esse problema. De onde está? É uma questão do que eu trago do meu corpo perispiritual para drenar, vamos dizer assim, no corpo material. Do jeito que ele desencarnou, ou do jeito que nós desencarnaremos, o jeito que a gente levou a vida e desencarnar, é o jeito que a gente vai chegar no mundo espiritual. Ele trouxe essa questão dos olhos cegos, e ele diz sem olhos, porque ele provocou a cegueira em muitos. E sim, ele foi perseguido, muitos o perdoaram, mas outros tantos não perdoaram, e ele foi perseguido por esses que não perdoaram. Vive entre a desesperação e o remorso, martirizado pelas reminiscências das flagelações que decretava e hipnotizado pelos algozes de agora. Tem essa pergunta que é do livro, mas eu trouxe para vocês. Por que a Celina foi a médium escolhida? Não seria o mesmo que entregar uma harpa às patas de uma fera? Só recapitulando, Celina, como eu falei há pouco, é aquela médium com mediunidades bem desenvolvidas, com uma questão moral bastante elevada. Mas, e por que um espírito dessa densidade foi trazido para ela? O que vocês me dizem? Um só, gente, não briga não. Pela capacidade que ela tinha de auxiliar esse espírito, pela evolução dela, então ela conseguia compreender e dar o direcionamento que ele precisava. Quanto mais a gente tem condição, mais a gente vai ajudar. Quanto mais a gente tem essa condição mediúnica, mais espíritos mais densos a gente pode ajudar. É isso aí. Aulus traz uma lição a partir do Sol, que eu achei bastante interessante. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas, combatidas pelas irradiações solares. A gente está falando dessa maravilha que é o Sol. E formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal à afeição de descargas elétricas. Quem mais pode, mais ajuda. Psicofonia sonambúlica ou psicofonia inconsciente? É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Vamos entender por que a partir da Sueli Caldas. Nesse capítulo 14 do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Sonâmbulo e sonâmbulo médium.
O codificador, lá no Livro dos Médiuns, capítulo 14, explica que o sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos. O que ele externa, tira de si mesmo. Então, está bem definido aqui o que é sonâmbulo. Podemos inferir que na citação acima temos um fenômeno anímico, ou seja, é do próprio sonâmbulo. E Kardec continua: o médium, ao contrário, é um instrumento de uma inteligência estranha, é passível que diz não vim de si, porque o médium, lembram, ele é um intermediário. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem. André Luiz, no capítulo 8, nos Domínios, usa a expressão psicofonia inconsciente com o mesmo significado da psicofonia sonambúlica. Então, foi a partir do André Luiz, nesse capítulo, que a psicofonia inconsciente tem o mesmo significado da sonambúlica. A nosso modo de ver, surgiu a partir daí o entendimento de que ambas as denominações são corretas e expressam o mesmo transe mediúnico. Recordemos-nos que os espíritos superiores mencionam que os encarnados deveriam resolver as questões relativas às palavras e perguntam: por que não tendes uma palavra para cada coisa? Isso está lá no Livro dos Espíritos, na resposta à questão 139. Ok? Então, está esclarecido que a psicofonia sonambúlica é a psicofonia inconsciente e a psicofonia sonambúlica não é o sonambulismo. Tudo bem? Temos aqui de novo o quadro do atendimento, né, da chegada do José Maria. Pergunto a vocês: pelo relato que está no capítulo, a conduta da Celina é ativa ou passiva? É ativa? Ativa. É ativa. Ativa, né? Isso. Ela é ativa. Quando a gente fala da Celina, matéria médium, ela está ali em profundo transe, mas o perispírito está controlando tudo, cuidando de tudo, atento a tudo. Ela é ativa. Trouxe aqui um comparativo, eu vou passar rapidamente, porque isso está no livro, gente, é só a título de curiosidade mesmo, da psicofonia consciente da Eugênia com a inconsciente da Celina. Ambas se afastaram do corpo, teve essa justaposição, ou essa... a justaposição, só com palavras diferentes. Na consciência, na psicofonia da Eugênia, havia ligação cérebro a cérebro. Da Celina, ela envolve o espírito inteiramente, ele se sente com isso mais livre, todavia, ele está totalmente controlado por ela. O controle aqui da Eugênia é via corrente nervosa e da Celina é como um todo. Sem necessidade de ligação, corrente cérebro mediúnico à mente do hóspede. Aqui ela vai frustrar qualquer abuso, pela corrente nervosa conhece as palavras na formação. Celina o controla nas menores expressões, porque a mente superior subordina a inferior. A Eugênia tinha preocupação e a Celina estava tranquilona. Estava dominando tudo, tá? Exerce controle mais direto sobre o espírito, a posição medianímica é de extrema passividade, ou seja, ela, enquanto médium, ela está ali em profundo transe, mas, e aí ele se sente mais livre, o espírito comunicante, mas ela está no controle de absolutamente tudo. Tanto é que ela levantou para ajudá-lo a chegar, né? Já respondi isso daqui também. Que o médium fica inconsciente. Ah, não respondi não. Pelo que estudamos, é certo dizer que o médium fica inconsciente o tempo inteiro? Não. Mais alguém? Não. Suponho que não. Tá. O que a gente tem na mediunidade? Como a gente já viu aqui, enquanto ela está em desdobramento, perispírito, ela está absolutamente ativa e consciente de tudo o que está acontecendo. No entanto, quando ela volta pro
para o corpo e desperta e termina, ela não se lembrará. Aí ela perde a consciência. Ela pode ter alguns flashes, mas ela não terá a consciência de tudo que aconteceu. Diferente da Eugênia, que sabia de tudo que estava acontecendo, porque ela era consciente, e como o próprio nome diz, essa consciência permite que ela saiba dizer tudo o que aconteceu. Nesse livro Correntezas de Luz, o Raul Teixeira explica bem isso. O médium, por esses raciocínios, não é inconsciente enquanto desdobrado, uma vez que deve estar mais do que atento ao companheiro desajustado, que se expressa através do seu corpo. Ele se torna inconsciente a partir do momento que retorna ao corpo físico, findado o transe, ou não se recorda do que haja transcorrido durante o desprendimento, porque todas as impressões das ocorrências mediúnicas foram fixadas diretamente no corpo perispiritual e não na estrutura do córtex cerebral. Lembra quando a gente estudou, e agora há pouco também no quadro comparativo, da Eugênia, a ligação cérebro a cérebro? Aqui não, é num todo da Celina, na inconsciente, e fica registrado no corpo perispiritual, e não no cérebro, tá? Gente, vou passando por causa do horário, tá? Se tiverem dúvida, vocês falem. Essa enquete 5. O fato de a mediunidade manifestar-se consciente ou inconscientemente guarda relação com o adiantamento moral do médium? Sim, não, Acho que talvez, não. nenhuma das Para mim, anteriores. não. Acho que não. Não, Não. 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 Perfeito, é isso mesmo, gente. Não guarda. Porque a mediunidade, ela é uma questão orgânica, cada um tem a sua característica, e isso independe da elevação moral de um ou de outro, tá? O que vai ditar se o médium, com a sua evolução moral, vai ajudar, o que vai ditar se o médium vai ajudar de uma forma mais eficaz ou não é justamente a sua evolução moral, mas não o tipo de mediunidade que ele tem. De modo nenhum, é a resposta do Raul Teixeira pelo espírito Camilo. Está relacionado a aspectos psicológicos, fisiológicos ou psicofisiológicos desse mesmo sensitivo. O que dá aos fenômenos superioridade e garantia, num ou noutro estado de consciência, ou seja, inconsciente ou consciente, é a qualidade moral do médium, seus progressos como um todo. O livro dos médiuns diz isso também. A faculdade sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e nada tem a ver com a elevação, adiantamento e moral do sujeito, tá? Celina, fora do vaso físico, dominava mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior senhoreando mentalmente a médium. Entenderam a pergunta? Está no Sim, livro, gente. a Pois não. espiritualidade não ia permitir que dominasse ela. Ia fazer a proteção dela, a espiritualidade amiga, né? Mas ela poderia ser dominada por essa entidade intelectualmente superior? Se Não fosse sei, só acho que sim. intelectualmente, Não. mas Intelectualmente, não. só intelectualmente, acho Ou que ela só seria moralmente. dominada se fosse moral e espiritualmente Mas se mais fosse elevada. moralmente, não seria uma entidade para ser atendida num trabalho Uhum. mediúnico de desobsessão, Verdade. né? Uhum. Vamos entender isso melhor. Celina seria naturalmente controlada se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa. A fiscalização correria por conta dos mentores da casa, que é o que a Débora falou no começo. O Castro, lembra do Castro, lá no capítulo 3? Ele tem uma mediunidade sonambúlica, só que ele desgarra, né? Ele vai embora quando a passividade, e aí vem uma inteligência intelectual superior, vai dominar. Esse é o perigo da mediunidade inconsciente, inclusive, para quem não cuida da sua mediunidade. Isso é muito perigoso. No livro Trilhas da Libertação, que vocês estão lendo, ele diz o seguinte: todos aqueles, portanto, que desejam manter intercâmbio com os espíritos
Equipem-se de valores morais e intelectuais, de modo a se precaterem contra as surpresas e ciladas que lhes podem ser apresentadas. Vocês estão desenvolvendo com o estudo o lado intelectual de vocês. Estudo é intelecto. Percebem? Vocês estão indo para o trabalho mediúnico com desenvolvimento intelectual dentro da ciência espírita, da doutrina espírita, da filosofia espírita. E, lógico, o trabalho moral que todos estão desenvolvendo. É isso, tá? Ai, acabei! Que medo de não dar tempo. 21h46. Costa, você quer comentar, por favor? Que eu fui direto e nem passei, nem perguntei. Só fazer um comentário para fixar só, mas você falou tudo certinho. Pessoal, no exemplo que a Verônica deu, a mediunidade consciente, o espírito está falando com a médium e ela está ligada ali ao perispírito. Na mediunidade inconsciente, o médium sai totalmente do corpo e o espírito se agrega mais ao corpo. O cérebro físico da médium na mediunidade consciente não participa. Portanto, quando ela volta, ela não lembra, porque o cérebro físico, da memória física, não retém. Então, é muito comum com os médiuns inconscientes sair da casa. Acabamos de fazer a doutrinação, quando o médium volta, a gente no final do trabalho pergunta como foi a sua passividade, o médium não lembra. Então, quem doutrinou é que tem que contar para o médium como foi a doutrinação. Muito cuidado com as palavras, né? É sonâmbula, a gente lembra daquela pessoa que levanta de noite, vai na geladeira, pega o doce do irmão, volta e não lembra o que aconteceu, né? Sonâmbula é aquela pessoa que tem um distúrbio qualquer e físico. Usam a mesma palavra para um médium inconsciente. É um erro, porque não tem nada a ver, tá ok? O médium inconsciente é aquele que, na hora da passividade, sai totalmente do corpo e não se lembra. O fato dele estar inconsciente não significa que ele não é responsável. O médium é responsável por tudo que acontece no trabalho mediúnico, seja ele consciente ou inconsciente. Deu um murro na mesa, quem vai levar a bronca é o médium. Aliás, né? Aliás, se fizer isso no mediúnico 2, vocês já vão aprender a não fazer isso. No mediúnico 3, então, nem se fala. Imagina um trabalho mediúnico. É inaceitável. Ok? É absolutamente inaceitável. Falar alto num trabalho mediúnico é inaceitável. Vocês vão ter controle sobre isso. Ok? Então, mas o médium é responsável. Você tem exemplos de médium, de médium desequilibrado? Abre o jornal nas notícias de crimes. Vocês vão ver vários médiums ali. É só vocês lerem os relatos. Vocês vão ver vários médiums inconscientes desequilibrados, cometendo crimes. Só você ler e prestar atenção. Tá ok? É isso, Verônica. Que bom. Tá muito Terminamos. bom, gostei. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vocês, gente. Essa hora eu acho que... Todas dúvidas. Todas? Todas, eu ia falar também. Eu acho que a gente só vai tirar dúvida mesmo quando estiver na prática. Está perto, mas... viu? Está perto. Está perto. Bem pertinho. Agora, gente, a Verônica citou um livro aí, Correnteza de Luz, que vocês vão receber esse livro de brinde aí hoje. Vocês vão ter que ler um capítulo, mas se preocupe com o brinde que vocês vão receber do livro. Não que você tem que ler um capítulo do livro. Okay? Mas são livros importantes. Esse brinde é bico? É bico. É bico esse brinde? É bico. Ah, tá bom. Olha... É um capítulo de 300 páginas. O livro é em grego? Capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 desse livro aí, Nos Domínios da Mediunidade, são capítulos vitais, centrais,
São colunas de sustentação desse livro e do curso. Quem não leu, leia com atenção. Quem já leu, agora, depois da explicação da Verônica, releia. Esse capítulo 17 que ela falou do Missionários da Luz é um capítulo que vocês devem reler também. Ele mostra como funciona a doutrinação desde antes, como é que ela começa, o pedido do Espírito, que eles vão buscar lá o Espírito, que eles trazem o Espírito. O que acontece na doutrinação é como o Espírito é levado. Aí você entende todo o mecanismo, quer dizer, a doutrinação não é aqueles 5, 10 minutos. Mostra todo o trabalho que teve antes, horas antes, o esforço dos espíritos, como é que eles fizeram, quantos espíritos participaram. Então, releiam o capítulo 17 dos Missionários da Luz, que vocês vão ter mais condições de compreender. E aí vocês vão ver o que é os 5, 10 minutos nossos. E que direito nós temos de não ter paciência, de não ter amor. Às vezes tem situações ali onde a mãe, o pai, o familiar, o espírito amado, está levando anos, levou anos para conseguir trazer o amado dele ali. E a gente não vai ter paciência de 5 minutos de escutar o espírito, 5, 10 minutos de ajudar o espírito. Com que direito? Então leiam o capítulo 17 que a Verônica trouxe, que eu acho que é muito importante. Mas alguma coisa, as pessoas colocaram aí. Então, olha, quem vai fazer? A Débora Adriana vai fazer. A Débora Adriana está disfarçada de Débora Mois. Não é isso? Eu já estou anotando aqui o nome das pessoas. São 5, né, Débora? Isso. Tá. Então, a Débora vai fazer as vibrações por nós. E a Débora Mendes. Débora Mendes. Tem uma Débora que não tem o segundo nome ou o sobrenome. Débora, você é a Débora Mendes? Sou a Eu Mendes, sou a isso Débora mesmo. Mões, é. Tem a Mois, tem a Mendes e tem outra também, não é? Tem a São Débora 3? Silva. Isso. Então você faz a prece final, né, Débora? Sim, claro. E a Débora Adriana, que está anotando lá, faz as vibrações. Gente, alguma pergunta mais para a Verônica? Verônica, todo mundo entendeu tudo. Vão bem no questionário. Pois é, pois é. Gente, o assunto realmente é muito intenso, muito denso, mas leiam, leiam e a partir da semana que vem vocês vão começar a compreender isso na prática. Vamos envolvendo, então, a Débora Mões, que vai fazer as vibrações por nós. Vamos intensificar essa vibração, acompanhar em pensamento e sentimento as vibrações que ela vai fazer e depois acompanhar a prece final da nossa irmã Débora também. Bom, fique à vontade, Débora. Déboras. Com o coração repleto de gratidão, vamos pegar as nossas melhores vibrações de sentimentos e vamos elevar até o Mestre Jesus, até Deus, para que possamos vibrar pelo nosso lindo planeta azul, pelo seu povo, seus governantes, vibrar por todos aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, nos hospitais, que estão nas casas de detenções. Vibremos pelos nossos amados suicidas, vibremos por todas as escolas de aprendizes do Evangelho. Peçamos também, em especial essa noite, por Mariluce Vicente, que desencarnou ontem, Nilson Ferreira dos Santos, que está se recuperando no hospital, Vicente Marcos Soares Gonçalves, que fez uma cirurgia, Belmiro Cabenete Piccoli, por Amanda de Maria Garcia, pela saúde dela, e pelo aniversário de Antônio Carlos Ferreira Garcia. Vibremos também por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Graças a Deus e graças a Jesus.
agradecendo agora mais uma vez, né, a oportunidade desse encontro maravilhoso, dessa troca de ideias, desse aprendizado. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e que estejamos juntos semana que vem, mais uma vez, em nome de Deus, em nome de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Bom, né, gente. Verônica? Gostei muito. Noite. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus. Obrigada. Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, Obrigada, tchau. boa Daqui a noite. pouco eu Bom coloco as fim de coisas aí semana. no. Até. Tchau, tchau.